Bom, pessoal, hoje a gente vai ter o seminário do Daniel, né? O Daniel, ele utiliza métodos de clusterização para diagnóstico de falha em máquinas rotativas. A ideia do doutorado do Daniel veio numa conversa que, na realidade, é um problema que a gente tem aqui no laboratório há muito tempo. Vocês sabem, meu doutorado foi feito na parte de detecção de falhas com detecção de trincas, né? E sempre que eu li os papers, tinha lá escrito que o problema de detectar trinca, que ela confunde com outras falhas, tal, e a gente sempre imaginando alguma metodologia que pudesse ajudar nisso, né? Não só na detecção da trinca, mas conseguir separar os efeitos de trinca e outros tipos de falha em máquinas rotativas. Uma das principais falhas que faz com que a gente se confunda em relação à trinca é o desalinhamento. Né? E aí veio o doutorado do Daniel. Veio de uma conversa que eu tive lá com o professor Natarai, que muitos de vocês já conhecem. E o Daniel está usando algumas técnicas para poder separar quando uma máquina tem, para identificar se a máquina tem trinca ou tem desalinhamento. Basicamente o que acontece é que trinca, quando a gente vê a resposta de vibração e a trinca está bem severa de uma máquina, o que a gente vai ver é, no domínio da frequência, a resposta de vibração em 1x, aí tem um pouquinho 2x, 3x, pode vir 4x e tal. Quando tem o desalinhamento é a mesma coisa. Então a gente não consegue identificar se está ocorrendo desalinhamento, se está ocorrendo trinca, é sempre igual. Né? A ideia do Daniel é aplicar esses métodos de clusterização ou esse método de máquina de vetores de suporte, que é o famoso Support Vector Machine, que eu acho que é o que mais vai dar certo, para identificar, para separar o que está acontecendo dentro dessa máquina, tá? Se é desalinhamento ou se é trinca, tá? Isso que o Daniel vai mostrar hoje para vocês não se aplica somente no trabalho dele, tá? Clusterização de máquinas de vetores de suporte, Support Vector Machine, se aplicam em muitas coisas. Para vocês terem noção, a gente está aplicando clusterização e separação de simulações, algumas simulações que o pessoal anda fazendo em Riser. Tudo que vocês precisam agrupar em grupos, né, semelhantes, clusterização funciona. Tudo bem? Sempre que tem um conjunto de dados, vocês precisam agrupar esse conjunto de dados em algo semelhante, isso vai funcionar. Isso funciona muito, Fernanda, para o que você faz, você e a Karina, na parte de impedância. Marcela, quando for trabalhar com a emissão acústica também. Gabriel Martins, que você mexe agora, tá? Muito necessária essa parte do Daniel, tá bom? Então tem que fiquem espertos com isso que o Daniel vai falar hoje, beleza? Vamos lá então, Daniel. Obrigado, viu, pelo seminário. Ok, professor. Obrigado aí pela introdução. Pessoal, todo mundo consegue me ouvir bem? Aham. Ok, então. Então, como o professor mesmo disse, ao longo desses anos, a gente vem trabalhando com métodos clusterizadores. O que é isso? Então, passo aqui rapidinho pelo sumário do que a gente fala, tá, sobre hoje. Sobre essa apresentação minha, a gente vai, sim, falar sobre uma visão ampla, alguns métodos clusterizadores, onde eles são bons, onde eles são ruins, que aí entra as sensibilidades, que está dentro do número de grupos, e os parâmetros que eu uso. Trago ainda sobre um método que é clássico, tá? O método Caminhos, alguns probleminhas nossos. Bora lá então. Olha, hoje, né, atualmente, dentro aí dessa fase nossa de Big Data, dentro de
Machine Learning, a gente tem duas áreas grandes. Essas duas áreas, quais são? Classificação e clusterização. O que muda entre elas? Eu fiz uma base de dados aí, ó, que tem águia, cavalo, vaca, ovelha, só assim, para dar uma base do que é. Seguinte, pessoal, onde é que eles mudam? Treinamento, tá? Quando eu viso classificação, o treinamento dela, a gente usa rotulação. Então, lá pro método, eu assim mostro, olha, isso é águia, isso é uma ovelha, isso é uma vaca, isso é um flamingo. Então ele assim consegue fazer todas as predições corretamente. Então, ó, fica aqui águia em um grupo, pavão no outro, cavalo no outro, vaca no outro, certo? Isso aí classificação. Quando eu lido com clusterização, pessoal, a gente não usa rótulos. Tipo assim, a gente só joga os dados lá e o método se vira. Como? Ele vai, assim, juntar dados, tá? Que, segundo ele, são dados semelhantes. Conseguem ver aqui nesses dois grupos o que muda de um para o outro? O que o método viu nisso aí? Da esquerda são aves. Asa, né? O que ele disse? Olha, se é águia, se é pavão, eu não sei, tá? Eu só assim sei que esses dados aqui possuem penas, no caso, penas ou duas patinhas, né? Pés, né? E já assim esses outros aqui possuem quatro patas ou assim plumagem, pelo, né? Então os métodos eles olham isso, tá? Problema de clusterização, o que é? Olha, o foco aqui é juntar X e dados, tá, dentro de K grupos, tá, que no nosso caso a gente chama de clusters. Desde que esses grupos, eles assim tenham ao menos um único elemento, tá? Quando eu junto eles, eu assim formo toda a nossa base de dados e eles são eventos que são mutuamente exclusivos. O que é isso? Um único dado, tá? Ou tá dentro de um grupo ou de outro, tá? Nunca em dois grupos ao mesmo tempo. Esses métodos, pessoal, ele faz todo esse processo de agrupamento usando similaridade. O que é isso? Como é que eu falo para uma máquina que esse pontinho verde aqui vai estar dentro desse grupo maior e não desse grupo menor? Gente, assim, usa distância, tá? Notem que essa bolinha verde aqui, ó, ela é mais similar nesse grupo do que nesse, tá? Entre várias métricas aí, a gente tem a norma, né? A gente tem Manhattan, City Block, a gente tem um monte de métricas aí que a gente pode estar vendo. Só que, assim, quase todos os métodos usam a mais simples, que é a norma mesmo, módulo.
dentre vários métodos, pessoal, a gente tem os métodos particionais, tá? Que eles usam centros, tá bom? Cada grupo vai ter o seu centro ou núcleo. Gente, assim, tem os métodos que usam árvores binárias, tá? Que são os chamados dendogramas. A gente tem métodos que eles usam áreas densas, que, assim, para a gente, quais são essas áreas densas? São, assim, áreas de vale ou pico, tá? São, assim, pontos de inflexão. E tem outros métodos que eles usam áreas densas também, tá? No processo de agrupamento, só que eles entram com probabilidade, que é onde eu, assim, tenho métodos que eles usam mistura gaussiana, tá? Então, ó, com base nesse Mi e nesse sigma, a gente, assim, sabe se um dado ele está dentro do grupo 1, 2 ou grupo 3, mediante probabilidade. Dúvidas, pessoal? Até aí, quanto aos métodos? Ô, Jamal, eu tenho uma dúvida. Quando que primeiro você deu aquele exemplo lá dos animais, né? Depois você falou para a gente que a gente consegue classificar aí o teu objeto aí em dois grupos pela norma ou a distância. O que seriam essas normas em distâncias no nosso dia a dia? Seriam as marcas dos defeitos ali, as assinaturas dos defeitos? Se é mais característico para um 2x, um 3x, o que é isso? Não, Iago, o que é feito? A gente, assim, a gente usa parâmetros. Quais parâmetros? A gente usa RMS, a gente pode usar ainda 1x, 2x, 3x, tudo isso entra como parâmetro, tá? E com base nisso, a gente acha essas métricas, tá? Exemplo assim, ó, x1 e x2, certo? x1 vai ter RMS tal, curtose tal, média tal. E o mesmo a gente faz para x2, que vai ter RMS, curtose e média. E com base nisso, a gente, assim, volta nessas métricas, que é métricas simples mesmo, distancinha mesmo, tá? Entre essas duas. Se elas forem muito, assim, próximas, beleza, vai estar dentro de um mesmo grupo. Se for longe, vai estar em grupos distintos. Ok? Perfeito, ficou claro. Obrigado. Isso. Então, todos esses métodos, pessoal, eles assim, possuem sensibilidade quanto ao número de grupos e aos parâmetros que eu uso. Por quê? Olha esse banco de dados aqui. A gente tem patinho, baleia, gato e... não lembro o nome desse bicho aqui. Ornitorrinco. E, gente, perguntinha básica. Quais grupos que eu tenho aqui? Dica. Eu assim, formo aqui dois grupos. Quais grupos? Ó, mamíferos e ovivíparos? pode ser. Só que olha só. Se eu olho água e terra, a gente vai ter essa configuração. Se eu olho bico ou ainda sem bico, gente, assim, muda completamente. Tá? E se eu uso, assim, isso que você disse, agora,
Eu tenho, então, ovíparo e tenho mamífero. Gente, assim, vai ter outra configuração. O que isso mostra? Que dados similares, eles podem gerar configurações distintas, ok? Vai do que você quer, tá bom? De quais parâmetros você deseja. Bom, e para o nosso caso, que é máquinas rotativas, a gente assim tem um leque muito grande de parâmetros, tá? A gente pode usar desde média, tá bom? A gente pode usar média, RMS, curtose, skewness, valor de pico, a gente pode usar FFTs, olhando ainda magnitude, fase, ou filtros, tá? Dentre esses filtros aqui, a gente usa mais esse último aqui, tá? O wavelets. Só que assim, a gente usa tudo, eu uso pouco, uso muito. Isso, pessoal, tanto faz, tá? Desde que esses parâmetros, eles sejam o quê? Significativos, ok? Por que disso? Porque, se eles não assim forem isso, significativos, gente, assim, entra nesses memes aqui, ó, que eu acho que vocês viram já. O que é isso? Coruja, maçã, ou mulher ou um cachorrinho, street dog ou uma vassoura, eu acho, ou o mais famoso deles, né? Cookie ou um chihuahua, certo? Então, lembrem disso. Eu assim, posso, então, usar muitos parâmetros ou ainda poucos, desde que eles sejam significativos, ok? Bom, dentre vários métodos, tá? Oi? Daniel, você falou que os parâmetros que você usa é curtoses, RMS, esse tipo de coisa. Você poderia usar, por exemplo, a amplitude de algumas frequências de interesse da FFT? Por exemplo, Sim. pegar a amplitude em 1x ou em 2x, 3x, não sei. Sim, é. Seria magnitude, tudo. tá, desculpa. Uhum. Você pode usar, Túlio, qualquer informação que você quiser acerca dos sinais de entrada. Você tem simulações ou tem sinais, amostras, qualquer informação, né, daqueles sinais você pode usar como entrada para os clusterizadores. E mais de uma informação. Aí o Daniel está falando desses parâmetros, mas pode usar, por exemplo, para caracterizar esses sinais, a diferença entre esses sinais, eu quero usar amplitude em 1x, 2x e 3x, fase em 1x, 2x e 3x, média, eu quero usar skewness do sinal temporal, pode juntar tudo. Você vai ver que o Daniel vai mostrar, ele está mostrando aí já, né? Eu tenho dois sinais x1 e x2, ou ao contrário, né, Daniel, não sei, e os parâmetros, não, sinais A, B, C e D, e os parâmetros x1 e x2. Você poderia ter x3, x4, x5, você pode ter o que você quiser, né? O problema é que tudo tem uma solução de compromisso, né? Uma hora você começa a encher tanto aquilo de sinal, de informação, que o clusterizador também ainda começa a se perder. Ele se confunde, né? Aí, ruim. Então, e um dos métodos de maior fama aí é o método Camis, pessoal. Como é que ele funciona? Então, ó, eu trouxe aqui exemplo básico aqui, banana, tá? Pontos aqui eu tenho A, B, C e D. Parâmetros eu tenho x1, x2. Então, graficamente a gente tem o A, o 1, o B, o C e o D. O que esse método faz?
Primeiramente, a gente, então, entra com esses dados, tá? Pontos A, B, C e D, número de grupos e os centros iniciais, tá? Que nesse caso aqui, o que eu fiz? Coloquei ponto A como sendo centro 1 e o ponto B como sendo centro 2. Feito assim isso, a gente então acha as métricas. Quais métricas? Eu faço isso aqui, ó. Dist entre A e o centro 1, como é ele mesmo, vai dar 0. Dist entre A e centro 2. Faço isso com todos os pontos. Certo? Distância. E o que eu faço? Olho a mínima delas. Olha só. Pontinho A. Tenho 0 e 1. E 1. Qual é a mínima? 0. Então, o A está no grupo 1. O B tem 1 e 0. Qual é a mínima aqui? 0. Então, o B está no grupo 2. O C, quais desses dois valores de medida é menor? 3,6 ou 2,8? Obviamente, 2,8. Então, pontinho C vai estar, então, dentro do grupo 2. O D eu tenho 5 e 4,2. Então, 5 maior que quem? 4,2. Então, D vai estar dentro desse grupo 2. Feito isso, a gente vai ter algo assim. Grupo A, somente ele mesmo, e o grupo 2, vou ter, então, o B, o C e o D. Feito assim isso, a gente faz uma média entre esses dados que estão dentro do grupo 1, como o grupo 1 era, assim, somente o A, então, assim, o centro dele fica nele. Agora, o grupo 2, a gente tinha B, C e D. Então, eu faço uma média entre eles, que deu aqui, tá? Mais ou menos aqui, assim. Em 3,7 e em 2,6, se eu não me engano. Feito assim isso, eu volto nesse passo 2 de novo. Acho as métricas, tá? Entre, assim, todos os pontos e todos os centros, e com base nisso a gente faz posicionamento. Quando esses centros eles não mudam muito, pronto, a gente, assim, finda ele, tá? Dúvida, pessoal? Tranquilo? Esse Beleza, aí, hein? gente, desculpe, Daniel, rapidinho. Esse aí é o mais simples que tem, né, Daniel? De início, assim, quando você quer começar a mexer com clusterização, você entende o caminho, né? Mas o Daniel trabalha com outras metodologias mais complexas, né? E que, dependendo do caso, consegue resultados mais satisfatórios na separação de grupos, tá? Isso. Observem que a qualidade da divisão ou da separação em grupos está bem associada no caminho, está bem associada com os parâmetros que você escolhe para representar cada um dos indivíduos dentro do conjunto que você tem. Isso. Então, onde é que eu uso isso, pessoal? Então, nesses últimos meses aí, eu venho trabalhando com isso, detecção de variações, tá? Então, aqui eu trouxe um sinalzinho para vocês de uma bancada com mancal magnético. E onde está em vermelho aqui, ó, seriam nossas variações, certo?
Ok? Tá. Como assim? Explica certinho lá, Daniel, volta lá. O que acontece aí é o seguinte, eles pegaram a bancada de mancal magnético que está do lado do Leandro aí no laboratório, né? Ligaram ela, o Marquinho ligou ela, e o que ele fez foi variar. Em alguns momentos, ele foi aquisitando, o Marquinho estava aquisitando o sinal aí. Ele foi variando velocidade de rotação, por isso que tem esses aumentos de amplitude, né? Aqui nesses picos maiores aqui são impactos que ele foi batendo na máquina, né? Depois teve, acho que até desbalanceamento, que ele aumenta o desbalanceamento sem alterar a velocidade de rotação em meio, né? Tem uma série de alterações. O objetivo do Daniel aí é detectar essas variações, porque a gente está trabalhando em um projeto de pesquisa onde o objetivo é criar um banco de dados inteligente, né? Que ele observa no sinal de vibração que está acontecendo com a máquina, se tiver alteração em relação à referência que tem no banco, ele grava esse sinal. Vai lá, Daniel. João, o que é esse vermelho? Desculpa que eu não entendi direito. Ah, tá. Gabarito, tá? Que é assim, onde o sinalzinho, Léo, ele muda, tá? Ele, assim, sofre coisa, desalinhamento, desbalanceamento, variação de velocidade, seria nisso. Isso, Onde tá? a gente incluiu lá, Léo. A gente foi lá na máquina e a gente sabe que nesse momento a gente fez a variação. Aí a gente usa isso como um target, como um gabarito, para ver se as técnicas estão funcionando direito, entendeu? Entendi. Aí, quando... Desculpa, não sei se eu estou me antecipando. Quando vocês forem fazer a clusterização, então o objetivo, vocês acham que ela teoricamente encontraria esses grupos, separariam eles? Isso. Ah, entendi. Beleza, obrigado. Com essa separação, com essa clusterização, a ideia é identificar o momento que tem essas variações. Uhum. A gente não está querendo separar isso tudo aqui em grupo, não. O que o Daniel faz ele vai explicar com calma agora, mas vem um sinal, um pedacinho desse sinal, o Daniel separa em grupos, entende se isso teve uma mudança em relação ao anterior e segue. Quer ver, ó? Então, como o professor disse, a gente tem uma restrição, tá? Que a gente usa, então, somente as duas últimas samples, tá? Então, a gente usa XI e XI-1. Dentro dessa metodologia minha, pessoal, a gente usa blocos, tá? A gente usa blocos, pode ser de 10 mil pontos, subblocos de 256 pontos. O que eu faço? Pego, então, um bloco grandão, tá? Faço um monte de coisas, subblocos menores. Cada um desses coisas, subblocos, a gente, então, achei esses parâmetros, que no meu caso aqui foi RMS, curtose e valor de pico. E com base nisso a gente faz uma comparação, tá? Entre esses grupos daqui e esses outros grupos daqui. Por que disso? Vamos lá. Passo a passo. Notem que aqui, ó, a gente, assim, tem uma variação, tá? E é no bloco 24, certo? Então, ó, vamos lá. Quando eu treino aqui, ó, com o bloco 21 e comparo ele com o bloco 22, o que vocês acham? Estão em o mesmo grupo ou não? Está no mesmo, não é? Aqui, eu vou ter, assim, dentro desses
desses dados aqui, ó, vermelhos, a gente tem um monte de dados azuis, tá vendo? Então, beleza. A gente dá um like nisso aí. Significa que é o quê? Normal, certo? Agora... Ô, Jamal, rapidinho. Sim? Dúvida, esse 21 e 22 são grupos. Blocos. Ah, tá, são blocos. Tá. E esses blocos você dividiu aleatório? Não, a gente, assim, usa as duas últimas, tá? Sempre. Tá. É o seguinte, Leandro, aquele sinal grande lá, ele vai pegando bloquinhos de 1 segundo. Ah, entendi. Então, ele sempre está avaliando o de 1 segundo. Chegou um novo segundo, ele compara com 1 segundo com os pontos do segundo anterior. Entendi. E ele vai Anterior, caminhando posterior. Isso, ele vai caminhando dessa forma, entendeu? Show. Só que aí ele tem que dividir em subblocos, ele trabalha nesse grupo, porque tem 10.000 pontos dentro desse 1 segundo, certo? Então ele trabalha lá dentro para poder fazer toda essa estimativa dele aí. Beleza, valeu. Aí, feito isso, a gente compara, certo? Então, ó, a gente nota que esses dois grupos aqui, eles são normais, beleza? Aí, ó, eu assim, pulo para outro bloco. Agora eu faço o bloco 22, eu faço o treinamento com ele e comparo com o bloco 23. Notem que deu basicamente a mesma distribuição. Então, é dado normal. Agora, olhem isso aqui, ó. O bloco 23 com o bloco 24. Lembrando que no bloco 24 a gente tinha variação, né? E olha que os grupos, como é que ficaram. Viu que, assim, a gente aqui consegue dividir bem? Então, assim, quando for casos assim, a gente, então, fala que é o quê? Anômalo, que eles estão em grupos distintos. E com base nisso, a gente, assim, faz uma pontuação. Onde ela é alta, a gente, assim, sabe que é dado anômalo. Ou onde é que houve variação. E, né, fica assim simples. A gente, assim, coloca aqui um threshold, tá? Se ele for alto, ele pega menos. Se ele for baixo, ele assim, pega muita coisa. Entenderam, pessoal? O que é feito? Lá, Como é Léo, que eu... lembra do M... Desculpa. Eu só não entendi o que é pega menos e pega mais, Jamal. Ah, tá. É o threshold. Pensa aqui numa linha, Léo. Aqui, ó. Se for uma linha alta, nível de significância, pega menos, né? Olha aqui, ó. Agora, se essa linha fosse baixinha aqui, ó, o que muda? Pegaria quase tudo. Jamal, o que você está querendo dizer é que, dependendo do teu threshold, você vai classificar ou não como uma anomalia, né? Sim. Entendi. Aí você falou, ó, passou disso aqui, eu já posso considerar que isso é uma anomalia. Isso. Entendi. Isso que é uma variação significativa no nosso sinal. Entendi. Seria isso. Tá? Entendi. Você pode voltar no slide 35, por favor? 35. Esse tá com dislike.
Ou seja, eles são grupos distintos, tá? Então são 3 subgrupos aí? Poderia ser, tá? Mas assim, a gente não assim olha assim quantos grupos, tá? A gente assim olha a distribuição deles, tá? Se estão muito assim misturado ou não. Olha aqui nesse, viu? Nesse aqui tá assim tudo misturado. Beleza? A gente assim olha isso, tá? Nota que eu tenho 3 grupos mesmo, mas esses grupos de água, eles são bem definidos. Consegue ver isso? Então, Sim. quê? Sim, eu entendi. Mas são 3, então, nesse caso, né? Nesse caso, sim. Perfeito. Tá? Nesse caso, sim. Bom, então comentei sobre o threshold. Bom, e com base nisso, pessoal, a gente assim consegue ver que clusterização é uma ferramenta viável, só que ela é meia joadinha, né? Porque assim a gente assim tem que ter em mente parâmetros, tá? Tais como número de grupos que eu uso e também parâmetros que eu vou calcular. Então, assim, para isso aí pede um certo feeling, tá? De quem está assim, trabalhando com isso. Bom, hoje era isso, pessoal. Tá? Deixo aqui os meus agradecimentos, tá? Aos órgãos de coisa, fomento principalmente Petrobras, que é de onde a minha neguinha compra o leitinho dela, né? Então, eu tenho que agradecer. E Faz parte, né? Faz parte. Já é isso. ajuda muito. Ajuda bastante. Eu sei. Ajuda bastante. Dúvidas? Valeu, Daniel. Eu tenho, Jamal. Eu tenho outra também, pode ir na frente lá. Ok. Deixa eu ficar quieto. Oh, meu Deus, cabeça. Fica convivendo com vocês. Ô, Jamal, lá no 36, que você falou do threshold, que você me explicou, Sim. como que vocês definem esse threshold depois? Ah, tá. A gente pode usar a média, tá? Pega um número X aqui de blocos, faço uma média e uso média mais variação, ou para mais ou para menos, ou a gente olha e fala, não, aqui vai ser... No feeling ali você fala, daqui para... Oi? Meio que no feeling ali, ou você pode usar uma métrica entre os valores, ou no feeling você fala, ó, acho que daqui para cá está muito discrepante. Isso. Não, entendi. Tem uma metodologia agora, Léo, também que ele está usando, que ele separa essas amostras. Então, ele pega um grupo, separa em clusters. Aí ele define a quantidade de clusters dependendo do método que ele está trabalhando. Aí, então, ele pega aquele grupinho de dados e cria... Estou explicando a mais simples, tá, Daniel? Aí você me corrige. Ele cria um círculo em volta daquele grupinho. Então, vamos supor que ele tem 3 grupos, ele cria 3 círculos, né? E aí vem uma nova amostra, né?
ele separa em 3 clusters também e vê uma porcentagem de pontinhos que caíram dentro de cada um daqueles clusters. Se 90% dos pontos estiverem dentro daqueles clusters que ele definiu anteriormente, quer dizer que a condição não é anômala. Se for mais de 90%, menos de 90% caiu, ele já fala, ó, tem anomalia, tá vendo? Ele cria essas áreas. Imagina uma nova amostra vindo e ele cuspindo um monte de ponto vermelho aí, tá? Ele vê se está aí dentro ou não. Isso, professor. Basicamente isso mesmo. Depois de você ter me explicado 15 vezes, eu acabei entendendo, agora eu repasso para os outros. Vai lá, a dicção não é boa, né, professor? Exige tempo, cautela. Exato. O café está muito aqui, então acaba acontecendo isso mesmo. A minha dúvida era semelhante com a do Léo, porque eu fiquei pensando assim, uma anomalia é muito mais evidente do que a outra, né? Por exemplo, o desbalanceamento é muito mais evidente do que trinca. Aí eu fiquei pensando, ele normaliza a diferença do erro da saudável para a anômala para ele detectar? Porque, não sei, entendeu? Minha dúvida. Como que ele define o threshold para todas ao mesmo tempo? Eu fiquei pensando nisso. Para todas, sim, tá? Primeiro que o nosso objetivo aqui, Leandro, não é, isso é importante, né, Daniel, de frisar, o nosso objetivo não é identificar a falha, não é diagnóstico. Uhum. É simplesmente dizer, tem alguma coisa estranha acontecendo. Pode ser, Leandrão, um esbarrão de alguém na máquina. Entendi. O que eles querem? Eles querem que a gente grave tudo que for anormal. Mudou, pode ser um esbarrão, realmente, tem que gravar. Mudou velocidade? Grave. É isso que eles querem. Né? Então tem que ser muito sensível para qualquer mudança mesmo. Ele... Não, é esse ponto que eu estou perguntando, porque tem que ser sensível, mas não sensível a ponto de começar a estourar os storage deles lá, entendeu? Uhum. O problema da sensibilidade é que quanto mais sensível ele fica, mais dado a gente grava. E dado que para eles não tem interesse. Né? O que acontece, esse projeto ele veio porque o que acontece lá é, por exemplo, eles gravam uma waveform, no domínio do tempo, lá uma waveform a cada 1 hora, certo? O que estava acontecendo? A máquina quebrou. Aí o cara ia lá, ou uma vez por dia grava, dependendo do tipo de máquina. O cara ia lá e começava a querer analisar para saber o que quebrou, para ver o que vai acontecer, como reparar e como não quebrar mais. Né? Ele ia lá, gravou agora, tem a gravação de 1 hora, de 45 minutos atrás, e não tem a gravação na hora que quebrou, entendeu? A máquina quebra no meio do ciclo de gravação. Então, o cara não tem informação do que aconteceu e não consegue consertar. Às vezes, a gente está falando de um selo mecânico que custa 500 mil reais. E ele não sabe por que quebrou. Que vem da Alemanha. O cara vai lá, coloca outro selo, quebra de novo. Eles falaram de máquina que aconteceu isso 3 vezes. Nossa. Então, 1,5 milhão de reais, entendeu? Então, o que eles querem? Eles querem que a gente grave quando está acontecendo alguma coisa diferente na máquina. Para que eles possam diagnosticar, fazer sim o diagnóstico depois. Né? E aí tem esse jogo de sensibilidade, Leandro. Porque se o Daniel diminuir demais esse threshold dele aí, o que vai acontecer é que ele vai começar a gravar de tudo. Aí daqui a pouco os caras gravam contínuo, entendeu? Entendi. Porque eu penso... Não, eu só estava pensando assim, porque para vocês definirem, vocês comparam o sinal colhido com a condição saudável. Aí, às vezes esse sinal é grande, às vezes é pequeno. Achei que vocês faziam alguma espécie de normalização. Mas, minha dúvida é, isso é suficiente? O problema aqui deles é que, por enquanto, eles têm esse gabarito para ver se está certo. Daqui a pouco a gente vai colocar isso aí lá na Petrobras. Uhum. Né? Aí não vai ter jeito. Aí não tem mais gabarito, tem só a faca no pescoço mesmo. Para fazer funcionar. É diferente, né, Marquinhos? Aí fica um pouquinho diferente, né? Entendi, obrigado. E assim, uma pergunta boa para o Daniel. Daniel, por que eu não posso, então, em vez de usar clusterização, não posso só ver a diferença RMS, ou valor máximo e mínimo? Por que eu não faço isso? Tá. Quantidade de
dados, né? Porque desse jeito você não consegue predizer algo, tá? Quando você usa pouca quantidade de dados, porque daí bastaria você entrar com um if e com um else, né? Mas assim, a gente sabe que é muito longe disso, né? É muito longe disso. Assim, a gente só colocar, por exemplo, fica medindo o nível global e ver quando que passa, pega. É muito complicado, porque tem máquina que pode baixar a amplitude de vibração, você não sabe o que está acontecendo, daqui a pouco ela estoura, né? E aqui o Daniel, ele consegue levantar uma quantidade, em cima de 10 mil pontos, ele consegue levantar uma quantidade de informações muito interessante, né, para esse tipo de detecção. Além disso, além de clusterização, ainda a gente tem redes neurais, autoencoder, wavenet, tem uma série de técnicas. O Túlio está trabalhando com CNN aí dentro, vão me lembrando aí, tem um monte de técnica que a gente... Técnica de histograma que o João trabalha. Então tem uma série de técnicas trabalhando em conjunto para a gente conseguir detectar essas anomalias, né, e dizer, realmente está acontecendo alguma coisa aí, alguém relou nessa máquina, teve impacto, né? Para a gente não sair gravando um monte de coisa sem necessidade, tá? Beleza? Uma última dúvida. Vamos lá? Precisa de 10 mil pontos? Que é 10 menos 4, né, o DT. Aí, fazer ele mais robustinho para salvar menos dados não funcionaria? Na realidade, eu me enganei. A gente está trabalhando com 1000 pontos, né, Marquinhos? 1 segundo com 10 a menos 3, não é isso? Não é, Daniel? 10 menos 3 ou 10 menos 4? Acho que é 10 menos 4, não é? Não lembro. Eu acho que é menos 4. Acho. Esse é menos 3, Marquinhos. Menos 3 nesse aí? Ah, tá. O que é, Túlio? 10 a menos 3 ou 4? A frequência de aquisição é 10 mil Hz. Então Aí, 10 a menos 4. Olha o João aí. É menos 4. Isso aí. A gente fez um monte de testes aqui, Leandro. Foi variando e, na realidade, diminui, uma fica melhor, aumenta, a outra fica melhor. Então, a gente chegou no ponto falando, vamos fechar isso, porque daqui a pouco a gente está ficando doido. Aí pegamos 10 mil pontos. Professor... Que eu uso, assim, muitos dados, Leandro, porque, assim, quanto mais dados a gente dá para o método, mais essas linhas aqui, ó, limites serão bem definidas, tá? E assim, isso melhora muito esses nossos resultados. É uma questão também de população, né? Dentro da probabilidade estatística, quanto mais população, mais fiel você vai ter a sua resposta também, né? Então, tipo assim, se eu treinar o meu sistema com 3 pessoas ou com 1 milhão de pessoas, a minha definição para 1 milhão de pessoas é muito mais fiel do que eu ter treinado com 3. Né? E também tem toda aquela questão da reconstrução do sinal, né? No final das contas, né? Porque o projeto não é só simplesmente detectar anomalia. Além de detectar anomalia, ele vai gravar esse sinal ou não vai gravar esse sinal. E depois, como é que eu vou analisar esse sinal se só tem 1000 pontos, por exemplo? Será que eu dou conta de analisar isso? Perfeito, João. O ideal seria eu pegar 10 mil ou às vezes 20 mil pontos, que aí eu consigo reconstruir esse sinal de uma forma mais categórica, né? Aproveitando esse gancho do João, aí, Leandro, além da gente detectou anomalia, beleza, ainda a gente passa por um processo de compactação desse sinal, que vai diminuir, tipo, cair de 100 mega, sei lá, para 10 mega, para ainda reservar, guardar mais sinais ainda, entendeu? Porque eu só perguntei porque eu fiquei pensando, toda preocupação de armazenamento e um sinal 10 a menos 4 é pesado. Mas assim, esse 10 a menos 4 também é importante dizer que é para ele detectar a anomalia. Os caras via software depois, lá na Petrobras, se eles quiserem gravar, eles não vão fazer isso, né? Mas se eles quiserem depois gravar com menos,
Aí é a opção deles, mas eles não vão acabar fazendo isso, não. A ideia de ter o banco de dados inteligente é para seguir nisso que o João falou, exatamente, para a gente ter um sinal de qualidade, além de ser o sinal de uma anomalia, ter um sinal de qualidade para depois poder fazer uma análise, né? Não adianta nada você ter 500 pontos lá. Que nem quando os caras vão me ver FFT com 512 pontos, me dá coceira de ver um negócio daquele, né? Beleza, gente? Professor, eu tenho uma pergunta. Em termos, eu vou te fazer a pergunta dentro da minha experiência. Quando eu trabalhei lá com o Sorriso, lá com a DSpace, a 10-4 era o limite dela, e é uma placa cara, para a gente trabalhar de maneira interativa e tudo mais. É viável trabalhar com um sample time de 10-4 numa placa que tem que ser de baixo custo? Mas aqui, Iago, não é baixo custo. Aqui a gente está com uma placa de aquisição da National que chega a 52K, não é isso, João? Na realidade, a nossa placa aqui, essa nova, que é uma Linux Real Time, né? Ela tem um poder bélico aí de 51.200 pontos por segundo. Não, top demais. Eu estou perguntando em termos de aplicação, porque quando você levar isso para 50, 60 máquinas, você não vai poder ter uma placa de 100 mil reais. Eles querem, eles não ligam para isso por enquanto. Na verdade, eles podem, né? Eles podem. Eu acho que custa $1 milhão. Entendi. Tá. Tudo vai da fidelidade que a pessoa quer no final, na análise de sinais, né? Que é aquela introspectiva do análise final. Será que eu vou conseguir ter uma resolução decente para conseguir analisar esse sinal de forma, olha, esse problema que eu estou analisando é rolamento trincado, e o cara bater no peito e falar, é isso, com certeza, sem sombra de dúvida. Então, quanto mais pontos, mais fiéis você vai ter, né? Aquela viés de resposta, né? É isso. Por requisito de projeto, hoje o nosso problema não é o sistema de aquisição em si, né? O custo do sistema de aquisição. Isso pode vir no futuro. Hoje não é. E, Jamal, agora eu tenho uma pergunta para você. Pelo que eu entendi na tua apresentação, o que me pareceu é que, isso você me responda, tá? É que o difícil de aplicação dessa técnica é justamente você conseguir saber setar bem o threshold e você fazer um pré-processamento desses dados para entregar algo de qualidade para a tua rede, né? Para o teu sistema. Então, quer dizer que a implementação em si não é tão difícil, ela é simples. Não sei se é simples. Como é que é o seu nível de coisa? Não é simples, não. É porque, assim, quando a gente chega nesse tipo de sinal para avaliar uma máquina que você não conhece ou em algo que... Quando você tem uma base de dados para poder fazer comparação e identificar anomalia, isso se torna algo mais tranquilo, porque você vai lá, mexe com o dedo no parâmetro e resultado está aqui, maravilha. Mas, por exemplo, eles não têm, na aplicação real, a gente não tem ideia do que está certo e do que está errado. Vocês imaginam? Não tem. A máquina está com problema. Ninguém vai ficar encostando lá, né? Então, por exemplo, os meninos eles estão trabalhando com técnicas de otimização para montar a rede de forma sozinha. Então, chega lá, a gente plugou, começou a vir sinal, e a estrutura da rede neural está sendo montada por um otimizador para a gente conseguir fazer com que isso funcione da melhor maneira possível. O Daniel está quebrando a cabeça também para colocar uma otimização em cima disso e ele não ter que relar para ficar definindo esses limites, entendeu? Então, a técnica, algumas delas são simples, metodologia simples, mas a aplicação não é tão trivial. É que nem rede neural. Rede neural não é um negócio complicado. Bastou você entender, os algoritmos estão implementados, a gente roda, né? Mas a hora que vai para dar o pulo do gato, a coisa realmente não é fácil.